Ô, gente, e a guerra lá no Oriente Médio, hein? O parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. É por essa passagem que é transportada mais de 20% da produção mundial de petróleo. A guerra entre Irã e Israel e o fechamento dessa passagem pode aumentar ainda mais o preço dos combustíveis e dos alimentos aqui no Brasil. O governo federal já começou a se movimentar para tentar se antecipar a esses efeitos. Gabriel Máximo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, WT, e a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Pois é, terminou agora há pouco uma reunião do presidente Lula com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui no Palácio do Planalto. O ministro saiu sem falar com a imprensa, mas um dos assuntos que devem ter sido discutidos nessa reunião foi o possível fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, uma reação aos ataques feitos pelos Estados Unidos contra instalações nucleares no último sábado. Eu conversei com o professor Velber Barral, que é sócio da BMJ Consultoria e especialista em comércio exterior, que explicou como essa medida pode impactar o mercado global de petróleo, já que pela região passam 30% do combustível comercializado no mundo. Vamos ouvir. Uma eventual interrupção, ainda que breve, pode gerar especulação e elevação muito rápida do preço do petróleo. O Brasil é um importador de derivados, principalmente diesel, e exporta petróleo. Mas como é um produto com preço mundial, qualquer oscilação de preço, claro que tem impacto para custos e para inflação. Então, vai haver uma pressão muito grande para que o Irã não interrompa o tráfego pelo Estreito de Hormuz, até porque afeta muitos outros países do Golfo, que são todos exportadores de petróleo. Já o advogado Matheus Soares Matos, que é sócio de Energia e Sustentabilidade do escritório Barral Parente Pinheiro Advogados, avalia que o fechamento do Estreito de Hormuz pode ser bom para as exportações brasileiras, mas também pode impactar a inflação. De um lado, a gente tem uma oportunidade de que a Petrobras, fora da zona do conflito e uma exportadora global desse produto, ganhe mercado e se fortaleça com o preço da commodity mais alta. Ou seja, países que antes comprariam dos países fornecedores que são afetados diretamente pelo fechamento do estreito, poderão passar a comprar da Petrobras. Agora, a gente tem um problema no Brasil que muito embora a gente exporte o petróleo, nós precisamos importar todos os dias 600 mil barris de combustíveis, de derivados de petróleo, para abastecer a nossa demanda doméstica, porque nós não somos autossuficientes na produção de derivados. Isso faz com que o impacto para nós seja na importação de diesel, gasolina, combustível de aviação desses países, Arábia Saudita, Emirados Árabes, que produzem e que dependem do canal de Hormuz. Então, a gente precisa prestar atenção no impacto inflacionário, Os combustíveis, eles representam uma porção importante ali da cesta da inflação, e a gente precisa averiguar como que principalmente a Petrobras vai reagir, se ela vai repassar esse custo para o mercado doméstico e se ela vai ter agilidade para ganhar divisas no mercado global de petróleo. Volto com você, WT. Bom, obrigado pela informação. Gente, é um estreito, vamos botar aí, uns 30 quilômetros, Só que tem navio do mundo inteiro circulando por esse estreito, Não é só dos Emirados Árabes. Você tem navio da China. Eu até queria aproveitar, porque será que o Irã realmente... Porque a única maneira que ele tem de fechar é atacando as embarcações. Será que ele toparia atacar as embarcações de outras nações que não estão envolvidas no conflito? E é por isso que eu converso agora com ele, que ele é especialista, sabe? O professor Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais. Professor, o senhor acredita no fechamento por completo e até mesmo o ataque de embarcações de outras nações que estão fora desse envolvimento na guerra que acontece agora entre Israel e Irã? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer conversar com você sempre. Eu acho difícil que o Irã venha fazer isso, porque ele é prejudicado nesse processo também. Porque nós temos que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, que o Irã vende também para a China, que é o grande consumidor do petróleo do Irã. Uma grande parte desse petróleo vai através do Estreito de Hormuz. Então existe essa situação. E em segundo lugar, que a gente não pode deixar de consideração, é que prejudicaria
também os parceiros, a própria região, não é? Porque se você pensar, como uma grande parte sai por ali, sai por aquela região, o que você teria ali é o que neste momento precisa ter amigos mais sólidos, tendo aí uma situação de tornar aqueles que poderiam apoiar de alguma forma como inimigos ou prejudicando-lhe a situação. Então eu acho difícil que o Irã faça isso neste processo, que seria um tiro no pé. E aí, professor, mas só o anúncio disso já traz uma instabilidade. O senhor acredita no aumento de preços em função de toda a divulgação do que está acontecendo, mesmo sem o fechamento? Porque o petróleo, né, William, você tem que lembrar que o petróleo não tem preço fixo, né? O preço do petróleo é um preço político que varia conforme a situação do mundo naquele momento. A gente já teve momentos, eu me lembro claramente, quando o petróleo custava $8, $9 no finzinho da década de 90 e depois subiu para 140. Então, o petróleo tem muito essa questão da instabilidade, que, claro, favorece os países que são produtores, né? Não vamos esquecer que nas duas crises do petróleo você teve uma transferência enorme de recursos de países ricos para países produtores de petróleo. Então foi bom para eles naquele processo. Mas o petróleo tem aí um preço político e qualquer coisa que o afete é muito rápido. Porque inclusive a gente pensa no petróleo somente na questão do transporte, mas ele nos afeta de outra maneira, né? Cápsula, pílula que você usa, plástico, tudo isso. E não é só a questão do preço da bomba na gasolina ou o preço do caminhão, porque o que nós não podemos esquecer é que, como nós vivemos um mundo mais globalizado, nós temos aí uma questão de uma série de produtos que vêm de outras partes do mundo e que, ao aumento do petróleo, também refletirão esse aumento dos produtos que vendem. E é uma coisa que você tem o controle do doméstico, enquanto a gente tem a Petrobras, que poderia aí atuar de alguma maneira um pouco diferenciada, mas não podemos esquecer que nós também estamos integrados no mundo e isso afeta o mundo inteiro. Professor